Cristo, nossa vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Filipenses 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E ainda por último, Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Primeiro, Cristo é nossa vida. Muitos crentes têm um conceito errado a respeito do Senhor Jesus. Acreditam que Cristo nos tenha deixado um exemplo de conduta enquanto viveu na terra que devemos imitar. É verdade que a Bíblia nos diz para imitarmos o Senhor, conforme Romanos 15, versículo 5, 1 Coríntios 11, versículo 1, etc. Mas não que o façamos por nossos próprios meios. Antes de poder imitar ao Senhor, é necessário compreender que mesmo que muitos tentem, fracassam continuamente. Para eles, o Senhor é apenas como uma boa caligrafia chinesa, algo que pode ser copiado linha por linha. Não percebem quão frágil é o homem e que nenhuma energia carnal pode dar-lhe força suficiente para imitar o Senhor. Alguns crentes pensam que podem pedir ao Senhor que lhes dê poder e os capacite simplesmente porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece, conforme Filipenses 4, versículo 13. Percebem que há muitas coisas a fazer, muitos preceitos bíblicos para obedecer e muitos exemplos que o Senhor nos deu que devemos imitar. Pensam também que não podem fazer nenhuma dessas coisas se não tiverem mais poder. Portanto, pedem ao Senhor que lhes dê poder. Acreditam que, se o Senhor lhes desse mais poder, poderiam cumprir tudo o que lhes é requerido. Muitos simplesmente esperam e anelam diariamente que o Senhor lhes dê poder para dirigir suas atividades. Está certo que necessitamos buscar o Senhor e pedir-lhe poder, mas, além disso, precisamos ver algo mais. Se não for assim, nem sempre teremos poder, mesmo que busquemos o Senhor. Podemos orar ao Senhor diariamente para que nos dê poder, mas experimentaremos que, às vezes, Ele responde a nossa oração e às vezes não. Para alguns, isso talvez signifique que podem fazer tudo quando o Senhor os reveste de poder e não podem fazer coisa alguma quando não os reveste. Essa é exatamente a razão pela qual muitos crentes fracassam constantemente. Temos de pedir ao Senhor que nos revista de poder, mas se tomamos isso como mandamento isolado ou como o único caminho, fracassaremos. A relação fundamental entre Cristo e nós se expressa na frase: Cristo é nossa vida. A única razão pela qual podemos imitar o Senhor, pedir-lhe que nos dê força, é porque Ele se tornou nossa vida. Não há como imitá-lo ou como nos revestir de poder sem entender o significado de Cristo é nossa vida. Portanto, devemos primeiro entender
e captar esse segredo antes de poder imitar Jesus e pedir-lhe poder. Lemos em Colossenses 3, versículo 4, Cristo que é a nossa vida. E em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo. Isso nos mostra que o caminho para a vitória é Cristo como nossa vida. A vitória é, para mim o viver é Cristo. Se um cristão não sabe o que significam as frases Cristo, que é a nossa vida, e para mim o viver é Cristo, não experimentará a vida do Senhor na terra, nem poderá segui-lo, não experimentará a vitória nele, nem avançará no percurso adiante.